Os espíritos durante os combates. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que lhes estimulam a coragem. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá frequentemente com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração, e o que faz com que ele obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vêm dotado. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam, após a morte, a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Após a morte, os espíritos, que como vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes, depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações.